Olá pessoal, tudo bom? Então hoje vamos ter mais um vídeo aí, né, com conteúdo de eletroquímica. Então que eu peço a vocês assim muita atenção porque é um conteúdo difícil, né? Então é complicado até para mim porque eu prefiro explanar esse tipo de conteúdo no quadro com, né, a interação maior de perguntas e respostas. E esse método aqui ele é um método mais conteúdos mais teóricos, né? E a eletroquímica ela é muito extensa, então acho que de repente eu não consigo suprir todas as necessidades de vocês só com esse PowerPoint, tá? Mas depois eu vou postar alguns sites também de resumos, né, onde tem assim vídeos como se fosse no caso pré-ENEM, né, e pré-vestibular, que pode suprir também a outras necessidades que de repente eu não consiga alcançar aqui com esse PowerPoint, certo? Peço a vocês então que se inscrevam no canal, os alunos aí do Santos Dumont de Gramado, e dê o seu like, né, para ajudar nosso canal para ser espalhado para outras escolas por aí que necessitam também de uma ajuda, né, nesse método, ok? Então sem mais delongas, então vamos começar nosso conteúdo, então, né? Então, a eletroquímica, né, ela tem uma origem, né? Eu gosto de iniciar no meu conteúdo sintonizando, né, sintonizando o conteúdo com a história. Então, praticamente a pilha, né, os conhecimentos eletroquímicos já começam desde dos egípcios, né? Alguns anos atrás aí foi achado um, um, um vaso, né, que tinha uma aparência interna assim como se fosse uma pilha, né? Então, chamada pilha de Bagdá, né, ela tinha mais ou menos 2.000 anos, né, foi encontrada, ela já tem mais ou menos de idade, 2.000 anos. Então nessa época então já tinha um pouco de conhecimento nesse ramo. Mas a dúvida é que para que eles usavam isso, né? Bom, algumas teorias surgem, né? Algumas hipóteses, né? Por exemplo, nos gregos, na medicina, eles usavam peixes elétricos, né, como analgésico. Então, né, podia ser utilizado também na medicina, né, na época dos egípcios, né. Outra coisa também é a galvanização dos metais, né. Então, por exemplo, os egípcios trabalhavam muito com metais, né. Eles tinham ali o ouro como um dos principais metais para ornar os seus túmulos, os seus as estátuas. Então, de repente, a galvanização ajudou bastante nesse sentido, né, a galvanizar os metais. Mas são hipóteses, né, nada confirmado ainda, porque alguns esse caso é bem raro de ter achado. Então, foi a única vez que eles acharam uma quantidade de vasos que tinham essa característica de como se fosse uma pilha. Depois evoluímos alguns anos à frente e aí começaram os estudos, né? Isso foi em 1791 com o Luigi Galvani, né? Até o nome relembra algumas coisas, alguns conceitos que a gente vai ver mais à frente. Então o Luigi Galvani fazendo um experimento com rãs, ele percebeu que entrando em contato com dois metais na rã que estava sendo uh, estudada, ela tremia, né? Vamos dizer assim, toda vez que eles encostavam esses dois metais, ela dava uma contração nos músculos. Então ele começou a lançar um estudo sobre isso, né? Até lançou um livro, né, sobre a força da densidade dos movimentos moleculares, musculares, quer dizer, desculpa. Então começou já uma dedicação nessa área, né, de tentar entender os elétrons circulando entre a matéria, né? Então, em 1800 aí entra o Alessandro Volta, né, com a sua que apresentou uma demonstração de sua pilha, né, na Academia das Ciências de Paris, né? Então ele diz que ele apresentou essa pilha diretamente o Napoleão Bonaparte, né, de tão importante que foi na época esse experimento dele, né? Então ele mostrou a primeira pilha, vamos dizer assim, né? Como é que era essa pilha? Eram pastilhas, né? Pastilhas que uma sobreposta à outra e no meio delas tinha papelão. Então essas depois imersas em uma coluna, né? E aí fazia o contato e liberava elétrons. Então nesse caso foi a primeira pilha foi a dele, né? Vamos dizer assim. Depois disso, 1836, então John Frederick Daniel, então hoje a gente conhece a pilha de Daniel, né? Que
aperfeiçoou então a pilha do Alessandro Volta e tornando-se menos arriscada. A pilha do Alessandro Volta tinha um problema, né? Ela vazava, ela não tinha uma segurança, né? Já o Daniel aperfeiçoou. Então a partir daí então já o caminho de uma pilha mais segura, mais eficiente, né? E aí chegamos então em 1866 com a pilha de seca de Le Canchelet. Então essa pilha é o que nós temos hoje, né? A pilha que nós temos hoje comum é mais ou menos a pilha de seca de Le Canchelet, certo? Então nessa época esse francês, né, trabalhou muito nesse ramo dos conhecimentos eletroquímicos. Bom, então seguindo aqui nosso conhecimento, o que é eletroquímica então? É a área da química que estuda as reações que envolvem a transferência de elétrons e as interconversões de energia química em energia elétrica. Quer dizer que eu posso ter uma reação que pode liberar energia elétrica ou como absorver energia elétrica. Então, tanto indo como voltando, os elétrons formam então uma interconversão de energia, né? Indo ou voltando do reagente para o produto, com o produto para o reagente. Nesse caso, na eletroquímica, as reações estudadas são as de oxirredução. Então, quando uma reação fornece energia ou absorve energia, a gente chama isso de oxirredução. Elas são caracterizadas pela perda e ganho de elétrons. Isso quer dizer que ocorre transferência de elétrons. Então, uma espécie pode transferir ou como absorver elétrons. Isso a gente pode chamar de dois tipos de reação, tá? Oxidação, então aquela capacidade da matéria em perder elétrons, certo? Então ele quer perder 1 ou 2 ou 3 elétrons. Redução é a capacidade de um material apresentar em ganhar elétrons. Então alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ganhar. E quando alguém perde elétrons, eu chamo isso de oxidação. E quando alguém ganha elétrons, ele está redução. Como assim redução? Bom, a gente vai entender um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, o que é a pilha? Então a pilha é um sistema, né, onde ela fornece energia, né, dentro de um circuito. Então são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica. Então hoje a gente tem aí os materiais eletrônicos que são baseados nessas teorias, né, de oxidação e redução de um componente metálico. Então nesse caso, nossos sistemas de eletrônicos, eles têm esse funcionamento. Então, entre um sistema que pode fornecer, através da ação química, fornecer elétrons. E esses elétrons acabam, então, fazendo que nossos celulares, fones e outras coisas mais funcionem de forma, né, não conectada numa tomada, por exemplo, né? Aqui, então, eu vou entrar na pilha de Daniel, tá? Eu tenho aqui um sistema da pilha de Daniel, aqui, ó. Esse aqui no lado, que é o principal, né, o início de tudo, né? Então aqui eram duas involúcros, né, aonde dentro desse tem uma solução. Aqui nós temos uma barra de metal, de zinco, e a outra de cobre. Então ele notou que ali surgia uma passagem de elétrons de um metal para o outro. Então a gente chama esses dois metais, aqui é uma representação mais atual, né, para tentar explicar melhor a pilha de Daniel. Então esse sistema aqui ele é mais simples para explicar, certo? Então aqui nós temos dois beckers, né, daqui a solução, né, solução sulfato de cobre e aqui sulfato de zinco. A gente tem esse arco aqui, ó, é um tubo de vidro, e nesse tubo de vidro passa uma composição salina, né, cloreto de potássio, por exemplo. E aqui os dois eletrodos. Então aqui, ó, eletrodo de zinco, né, a placa, né, e aqui uma placa de cobre, também eletrodo. A corrente que passa daqui para lá é os elétrons, né, saindo do zinco, chegando no cobre. Então aquele que fornece elétrons é o anodo, né, e aquele que recebe os elétrons é o catodo. Então quem doa elétrons é o anodo, quem recebe elétrons é o catodo. Aqui uma representação, né, da luz, quando a corrente, se eu botar aqui uma lâmpada, por exemplo, se tem passando corrente elétrica, passando elétrons aqui, esse componente aqui vai acionar. Então é uma representação de uma lâmpada ali, né, que pode ser acesa com essa passagem de elétrons.
Então, na eletroquímica, a transformação de energia química em energia elétrica é um processo espontâneo. Quer dizer que o que está passando aqui, ó, é espontâneo. Mas como é que eu vou saber que é espontâneo? Bom, aí entra uma tabelinha de reatividade, né? Nós vamos ver mais à frente uma tabela de reatividade, onde o metal que é mais reativo fornece elétrons para o metal menos reativo. É assim que se dá a condução. Então, nesse caso, saem elétrons daqui em direção ao metal menos reativo, certo? Então, chama-se uma reação que acontece normalmente espontânea. Agora, existem reações que não são espontâneas, quer dizer que elas não acontecem naturalmente. E aí tem que ser forçadas. A gente pode forçar de várias maneiras, né? Uma maneira é a energia elétrica, né? Forçar essa reação a acontecer para que aconteça, seja espontâneo, certo? E a gente vai chamar esses processos não espontâneos. Então aqui é uma representação de energia química transformada em energia elétrica, é uma pilha, nós chamamos de espontâneo. A energia elétrica transformada numa energia química, a gente vai chamar de eletrólise, não espontânea, ok? Aqui eu botei esse conceito aqui que a gente já viu no primeiro trimestre, de reatividade de metais, que a gente viu aqui uma tabelinha onde a gente pode ver quem são os metais mais reativos e menos reativos. Isso ajuda a descobrir por que o zinco fornece elétrons para o cobre. Por quê? O zinco é mais reativo que o cobre. Vamos ver a tabelinha? Aqui, ó, o zinco está aqui, ó, o zinco. E o cobre está aqui. Então, nessa tabelinha de reatividade, da esquerda para a direita são os mais reativos. Então, o zinco doa elétrons para o cobre. O contrário não aconteceria, o contrário seria não espontâneo. Mas, como o zinco está doando elétrons para o cobre, a reação acontece. Então, essa reação aqui é espontânea, certo? Então, continuando. Aqui uma outra tabelinha que é bom também se lembrar quando vai verificar a condutibilidade de metais, é o número de oxidação deles, né? Então aqui eu tenho uma tabelinha que vocês devem ter estudado, né? Que dependendo da situação que encontra na reação, eu tenho que verificar qual é o número de oxidação de cada elemento químico. E aqui tem uma tabela que explica isso, ó. Elementos simples, né? Na forma simples, como H2, O2, N2, metais puros, né? Cobre, alumínio, ouro, eles têm um número de oxidação de 0. Elementos da família 1, todos, né? Mais 1. Elementos da família 2, né? Alcalinos terrosos, mais 2. Então aqui eu tenho uma representação de como descobrir, né, o NOx de cada metal, ó. Sódio, potássio, lítio, prata, e eu tenho o valor mais 1. Cálcio, magnésio, bário, zinco, mais 2. Alumínio sempre mais 3. Os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo, todos eles menos 1. Semimetais, né? Como hidrogênio, ó, quando eles são na combustão ácida, eles têm sempre uma carga de número de oxidação mais 1. Hidrogênio ligado a não metais, né? Hidrogênio ligado a metais, no caso da família 1 e 2, eles vão ter o mesmo valor de menos 1. Então aqui, ó, sódio mais 1, hidrogênio menos 1. Oxigênio em forma de ácido, sal e óxido, todos eles menos 2. Oxigênio sendo uma classificação peróxida, ele vai ter um valor menos 1. E superóxido, meio, né? E o oxigênio como cátion e um não metal, ele vai ter um valor mais 2. Então essa é uma tabelinha de oxidação que ajuda quando a gente vai verificar a composição então de reações, certo? Então hoje nós temos uma representação de uma pilha já mais atual, né? É assim que funciona essa pilha aqui, ó, assim que ela está desenhada, né? Onde tem a parte aqui em cima que é a parte positiva e a parte aqui embaixo é a parte negativa. Então essa aqui é a nossa pilha, chamada pilha de Leclanché. Então essa é a mais aceita hoje, né? As pilhas ácidas e as pilhas alcalinas, né? Nós conhecemos as pilhas ácidas, são as pilhas comuns, e as pilhas alcalinas são aquelas mais resistentes, né? O que muda? É a pasta, né?
Então aqui a pilha ácida e a pilha alcalina, elas são igual no comportamento dela, no sistema dela aqui. O que muda é esta pasta aqui, ó, a pasta formada por óxido de magnésio, cloreto de amônio, cloreto de zinco. Nesse caso, a gente vai ter que, para ser uma alcalina, ela vai ter aqui composições básicas, né? Então aqui essa é a composição ácida, aqui que gera então o que nós chamamos de pilha ácida. Já na pilha alcalina, aqui essa região aqui, a pasta, vai ser de origem mais básica, certo? Então essa é a diferença, tá? Claro que ela acumula mais energia, né? Mas a composição é a mesma, né? Vai ter o anodo, vai ter o cátodo, então o sistema é o mesmo, só muda então a pasta de uma para outra. Então aqui nós vamos ver uma montagem, como é que é feita a montagem de uma pilha, né? Então veja como montar reações que ocorrem dentro da pilha de Daniel. Então, a partir da pilha de Daniel a gente consegue fazer reações. Então a primeira coisa é montar a reação do anodo. Segundo, montar a reação do cátodo. E depois somar as reações, formando uma reação global. Como é que funciona isso? Bom, mostrei para vocês anteriormente que aqui nós temos o zinco, metal puro, né, Z. Aqui, Zn mais 2, por que Zn mais 2? Porque quando eu tenho sulfato de zinco, ele libera então aqui esse Zn na forma mais 2. E aqui nós temos sulfato de cobre na solução, também libera o cobre mais 2. E aqui a placa de zinco, da placa de cobre, que é a 0, né? Aí a gente entra naquela tabelinha anterior, vamos ver lá aquela tabelinha Z e cobre. Aqui, ó, cobre e alumínio metálico e o ouro e outros metais puros, eles sempre vão ter uma carga 0. Então nesse momento eu tenho aqui Cn 0. Então a parte do anodo, ó, o anodo é o lado esquerdo que está enviando elétrons. Esse vai ser o anodo. Então o anodo que eu vou construir aqui, ó, é a partir do Zn0, que é o metal. Ele é a parte do reagente e ele fornece a quantidade de elétrons que está aqui dentro, que é mais 2. Então a montagem do anodo vai ser essa: zinco 0, reação acontecendo, Zn mais 2 elétrons. Então essa é só a parte do anodo. A parte do cátodo, o que vai ser? Aqui o elétron está chegando, então está chegando 2 elétrons. Então eu vou ter cobre mais 2, que está aqui, 2 elétrons entrando para o cobre 0. Quer dizer então agora que a reação global vai ser a soma desses 2 eletrodos. Então aqui corta 2 elétrons, Zn0, cobre mais 2. Zn mais 2, cobre 0. Essa é a reação global feita a partir do anodo e do cátodo, certo? Então, isso aqui é uma explicação do que é aquele U e o 2 elétrons, né? Aqui eu tenho 2 elétrons. Eles vão ser cortados com esses 2 elétrons aqui. Por isso que eles sumiram aqui embaixo. Aqui não tem a aparência do elétron. Por quê? Entra elétrons, sai elétrons. Então, entrou 2 elétrons, saiu 2 elétrons, então os dois são cortados, né? E aí a reação fica assim, dessa forma, a representação da reação global. O U, na realidade, a solução salina, é por onde passa os elétrons aqui, porque a sequência é assim, né? O elétron entra até aqui e depois passa para cá fazendo a movimentação do solo. Então é um circuito, né, fechado que está ocorrendo ali. E aqui um resuminho, né? Acompanhe a seguir uma tabela resumida pelo Daniel. Então o que acontece? Aonde tem um anodo, aqui, certo? Ele sofre oxidação, certo? Porque ele está liberando elétrons. E ele é o polo negativo. Então aqui eu tenho o anodo, ele sofre oxidação e é o polo negativo. E aí o que acontece com o metal? Ele é corroído. Ó, ele vai perdendo, né, tamanho aqui na placa, ó, vai diminuindo. Então se chama isso então de corrosão. E a solução que está aqui, ela fica concentrada de, né, Zn mais 2, certo? Já no cátodo, essa região aqui, ó, o que acontece? O cátodo sofre redução, certo? Ok? É o polo positivo. Aumenta, aumentou o tamanho do metal, porque todas as partículas que tem aqui de cobre mais 2, eles vão se grudar nessa região aqui, ó.
certo? Uma deposição. Então isso aí a lâmina aumenta. E a solução fica diluída, né? Porque ela vai perder todas os compostos que tem aqui, ó, nessa região aqui. Tudo fica conectado ali. Então é uma deposição do metal cobre mais 2 na placa do cobre, certo? Então é um resuminho aí dessa de uma pilha de Daniell. Então aqui é um exemplo que acontece lá, ó, né? Quando eu pego uma reação química e vejo ali uma deposição, eu vejo dois metais, um metal vai ter que doar e o outro metal vai ter que vai receber. Quer dizer que o que é uma oxidação? É o metal está em zero e perde 2 elétrons para cá. Então está perdendo de 0 para 2, certo? E o no metal, né, o metal que está aqui, cobre mais 2, ele precisa receber elétrons. Então esses 2 elétrons chegam aqui e deixam ele neutro. Então nesse formato, o zinco é oxidado. Ele é um agente redutor, porque ele reduz o cobre de 2 para 0. Já o íon cobre 2, certo? Ganha 2 elétrons, sofre redução. Então ele é um agente oxidante. Ele oxida o zinco 0 a mais 2, certo? Então esse é outro exemplo também. Eu acho que é o mesmo que ali, né? Mas aqui a gente representa aqui uma equação geral aqui, tá? Depois que a gente faz os acertos de elétrons e corta os 2 elétrons, a reação geral é essa, né? Uma representação da pilha, certo? Então a Zn, cobre mais 2, barra cobre 0, Zn mais 2. Agora, eletrólise. Bom, a gente falou até aqui sobre pilhas, são reações espontâneas. Uma reação não espontânea, bom, a gente chama de eletrólise. Então a eletrólise é uma reação de oxirredução que ocorre de modo não espontâneo. Então, provocada por uma passagem de corrente elétrica vindo de uma fonte externa. Quer dizer que, para ela ocorrer, tem que ter uma fonte externa. Não é que nem a pilha que, quando vocês colocam um sistema eletrônico, né, num rádio, ele vai fornecer eletricidade. Ele vai fornecer os elétrons para fazer com que aquele eletrônico funcione. No caso da eletrólise, não. A eletrólise é uma reação que, por si própria, ela não acontece. Então, tem que ter uma força externa. E essa força externa pode ser uma corrente elétrica. E aí, nesse caso das eletrólises, ela pode ser ígnea, né, ou aquosa, né. Então, 2 métodos a gente pode ter como ligação eletrólise, certo? Então, aqui a eletrólise ígnea é aquela que se processa a partir de um eletrólito, né, fundido. Quer dizer que eu tenho uma solução aqui, onde um material está fundido. Então, a gente chama isso de eletrólito. Então, é o eletrólito fundido, ou seja, pelo processo de fusão, né? Então, o eletrólito aquoso, o solvente ionizante, é utilizado é água. Então, temos água aqui e um composto químico diluído nele, né? Pode ser um cloreto de sódio, né? Um sal, pode ser cloreto de potássio. Então, alguns compostos que vão fornecer íons para que essa reação aconteça. Então, essa solução aquosa, a eletrólise pode ser realizada com eletrodos inertes ou eletrodos ativos, né? Reativos. Eles podem ser reativos ou inertes, tanto faz, desde que tenha uma solução, né, ionizante. Na eletrólise aquosa, temos um composto iônico dissolvido em água. Esse é uma dissolução e ionização. Libera seus íons na solução, possibilitando a passagem de corrente elétrica. Então, além dos íons liberados no composto iônico, devemos levar em consideração os íons provenientes de autoionização da água. Então, nós temos aqui a água, que é uma H2O, que eu tenho aqui o H+, e o OH-. E, além disso, na água, cloreto de sódio, sal. Quando nós temos a separação desses íons, eu tenho sódio mais 1 e o cloro menos 1. Essa reação aqui em conjunto, né, na solução, ela vai proporcionar essa característica aqui, ó. Nós temos o o cloreto de sódio aquoso com ácido líquido. Isso tem a separação de íons. Então aqui eu tenho íons sódio, íons OH e além disso hidrogênio e cloro, né, gasosos. Então aqui um desenho mais, né, da eletrólise, desse que a gente está falando agora. Então nós temos aqui o anodo, assim, certo? A eletrólise ela tem um sistema diferente da pilha de Daniell. Lá na pilha de Daniell, a parte positiva é o cátodo e a parte negativa é o anodo. Aqui se inverte, nosso anodo é positivo e nosso cátodo
é negativo. Então nós temos aqui os ânions e os cátions, certo? Em volta na solução, que vão então aproximando dos seus eletrólitos, com a solução dos eletrólitos. Então a parte negativa vai suprir os íons positivos, né? Na, por exemplo, e a parte aqui da positiva vai atrair íons negativos, o OH-1, né? Então a composição da eletrólise é desse formato aí. Então, quais são as aplicações desses, né, esses sistemas, né? Na eletroquímica é bastante presente no nosso cotidiano. Então, o que são exemplos, né? Reações do corpo humano. Nós temos reações do corpo humano que emitem esse tipo de descargas, né? Fabricação de diversos aparelhos eletrônicos, né? A gente vai poder usar celulares. Hoje em dia tem muita coisa de bateria, né? Carregamento de baterias, carregar baterias de carro, galvanoplastia, um revestimento de peças de ferro. Por exemplo, a gente pega um metal de carro, moto, bicicleta, essas coisas, tudo envolve um revestimento de cromo, né? Então a gente chama isso de galvanoplastia, revestimento de peças de ferro e aço com zinco metálico. Ou cromagem, né? Usando cromo para revestir peças de ferro também. E diversos tipos de aplicação na indústria. Então é uma gama muito extensa, né? A utilização desses sistemas de pilhas e eletrólises. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que dessa forma eu consegui esclarecer um pouco sobre pilhas, né? Espero que tenha sanado todas essas dúvidas nessa área. E logo postarei também alguns exercícios para ajudar vocês a entender melhor. Também vou postar algumas coisas de YouTube, de professores de cursinho, para ajudar a compor mais coisas sobre esse conteúdo que ele é bem extenso, tá? Então eu tentei resumir bastante para que envolva então um conhecimento de ensino à distância, mas a gente sabe que não é fácil. Mas eu vou tentar da melhor forma possível tentar resolver esses problemas de conteúdo para vocês, certo? Abraço a todos e até mais.